então, dar seguimento à aula passada. Tá? Na aula passada, nós tivemos fizemos um exercício, né? O exemplo 7.1. Também falamos sobre dimensionamento, né? O diâmetro de eixos, né? Então, só voltando aqui para lembrar vocês, o que é o projeto de um eixo, o que ele consiste, então? Tá? Projeto de um eixo, então, ele consiste na seleção do material, né? Na disposição geométrica, na tensão e na resistência, tá? E, que foi o que a gente fez, então, dimensionou o eixo, né, para essa tensão e resistência à fadiga e resistência estática. Ainda há uma abordagem que deve ser feita no projeto de eixo, que é da deflexão e da rigidez e da vibração, tá? Então, essa vai ser a parte da aula de hoje. Mais um vai ser um exercício e mais a parte da deflexão. A vibração provavelmente vai ficar para a próxima aula. Bom, então tá, pessoal. Olha só. Temos aqui, então, um exercício. Vou passando. Tá? Temos um exercício que está no livro. É o exemplo... Opa, desculpa. Tem que falar primeiro do conteúdo. Espera aí. Bom, então, nós temos que estimar a concentração de tensão, que é o KF, né, do nosso eixo, que é, então, né, você já conhece o KF e o KFS, eles são fatores de concentração de tensão. Tá? E se vocês lembrar na fórmula da tensão da aula passada, todas as formas da tensão torsional, tensão flexional, ela tem o K. Devido, então, né, a essa troca da seção, né, que é muito comum em eixos. Se vocês pensarem em qualquer eixo, vocês sabem, né? Pegar lá um eixo qualquer aí, de alguma máquina, enfim, você sabe que ele geralmente ele tem trocas de seção, ele não é um diâmetro só todo o comprimento. Né? Ele tem um lugar vai um mancal, um lugar tem um ressalto para acomodar uma engrenagem, enfim, existem vários pontos de troca de seção. Bom, depois disso, então nós temos que levar em conta, então, esses fatores, né, essa concentração de tensão, aqui devido a essas trocas de diâmetro. A análise, então, da tensão para o eixo, né, para eixos, é altamente dependente, então, das concentrações de tensão. Tá? As concentrações, ela dependem, então, das especificações de tamanho, que geralmente, né, elas não são conhecidas a primeira vez num projeto. Então, o que acontece? Geralmente, a gente vai projetar um eixo. O que a gente quer projetando o eixo? A gente quer achar o diâmetro correto, né? Então, a gente não sabe, no primeiro momento, o fator considerador de tensão, porque a gente não sabe os diâmetros, né? Se a gente vai ter um diâmetro de 20 e vai passar para um diâmetro de 50 milímetros, essa troca, dependendo do raio de arredondamento, dessa transição de 20 para 50 milímetros, vai dar o fator de concentração de tensão naquele ponto. Tá? Elementos de eixos padrões, assim, né, que geralmente tem, em eixos, são ressaltos e chavetas. Tá? Isso é muito comum em eixos. Né? Ressalto é o quê? É a troca de seção. Né? E a chaveta, nós já falamos na aula passada, é onde a gente tem, então, uma questão de um posicionamento, né? Um elemento de sacrifício, né? A união de dois elementos, o eixo mais alguma outra coisa, por exemplo, uma engrenagem, uma polia. Tá? Geralmente, então, as chavetas e os ressaltos têm uma proporção padronizada, então, permitindo estimar os fatores de concentração de tensão antes de determinar os tamanhos reais.
ok? Então, a gente pode fazer essa determinação antes de a gente realmente ter, né, os tamanhos reais do eixo, tá? Bom, então, o livro, ele já tem uma tabela, né, que faz o quê? Estima, então, o K, estima o K, esses valores aqui, então, são os Ks, tá? Esses valores, o 2.7, o 2.2, o 3 e todos os outros aqui. Para quê? Para filete de ressalto pontudo, tá? Então, com o raio do filete e o diâmetro na proporção de 0,02. Um filete de ressalto bem arredondado, então, com uma relação raio do filete sobre diâmetro igual a 0,1. O assento de chaveta na extremidade fresada, tá? O assento de chaveta formato corredor de trenó e os sulcos de anel retentor. Tá? Esses são os valores que a gente tem padrão aí no livro para esses casos. Tá? Bom, o que acontece? Para cada um desses casos, tu vai ter os 3 fatores. Né? Tu vai ter o KFS, que é o flexional, né? Opa, desculpa. O KF, que é o flexional. O KFS, que é o torsional. E o K de axial. Lembrando que geralmente esforço axial não tem em eixos, né? Geralmente em eixos a gente possui só o flexional e o torsional, tá? Mas eu tinha falado sobre isso. Então aqui tem alguns valores desses casos, esses concentradores de tensão. KF. Bom, então, como nós faríamos, então, para reduzir, então, essa concentração de tensão, né? Que ela é inevitável. Então, por exemplo, né, os rolamentos geralmente requerem um raio de filete relativamente afiado no ressalto. Por quê? Porque o rolamento, a capa do rolamento, vou dar um zoom aqui, ela tem um arredondamento muito pequeno nas extremidades, né? Então, ela necessita que tu faça um canto vivo, né? Para suportar, então, esse encaixe ali, né? Bom, depois, então, sendo o ressalto a localização da tensão crítica, algumas técnicas de fabricação estão disponíveis para reduzir a concentração de tensão. Então, tem 3 técnicas, né? Que vocês já viram em diversos casos aí. A primeira técnica, inferior de raio grande, tá? Então, inferior de raio grande. Essa parte, dá um zoom, fazer um raio grande aqui, né? Fazendo esse raio. O fluxo da tensão aqui, ó, ele desvia e faz com que não se tenha uma tensão tão localizada ali naquele ponto. Outro caso conhecido é o sulco de alívio do ressalto, tá? Que é esse alívio, que esse arredondamento. Também força o fluxo de tensão deslocar, né? Para diminuir, então, essa tensão. Outro sulco de alívio de raio grande, tá? Que é o quê? Esse sulco, vocês já viram em diversos eixos, deixa um arredondamento, né? Para realmente fazer aquele fluxo da tensão deslocar, tá? E não ser tão localizado. Ninguém nunca viu, por exemplo, um vidro, né? Ele trinca o vidro. O que acontece? Né? Ele é uma falha, uma trinca pontiaguda, e aí você precisa
colar isso aqui para esse trinque não abrir, né, no vidro. O pessoal fazia muito isso antigamente, né? O que eles faziam lá, as pessoas que recuperavam o vidro, né? Às vezes de um carro antigo, que é difícil você conseguir um vidro novo, né? Eles pegavam, faziam um furo nessa extremidade e um furo na outra extremidade, redondo. E aí aqui dentro eles preenchiam, então, com uma cola, tipo um super bond, né? Isso faz com que a tensão, ela é força sobre área. Se tu aumentar essa área aqui, que era o que eles faziam com o furo, e a área de uma trinca, ela tende a zero, então se ela tende a zero, a tensão tende ao infinito. E se tu tem uma área maior do que zero, não tende a zero, né, com um valor maior, a tensão ela vai ser menor. Então, a ideia de fazer esse sulco aqui de alívio de raio grande é isso, né? É distribuir, então, essa força para que tu tenha uma tensão menor. Beleza? Ok. Viu, professor? Mas com esse canal aí não fica mais fácil de quebrar o eixo nesse espaço ali? Não, não fica porque, no caso, já tem estudos, né, que comprovam que a gente fazendo esse arredondamento, né, ele não vai. É que é isso que eu falei, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai distribuir melhor a força. Distribuindo melhor a força, ele tem uma tensão menor. Querendo ou não, ali diminuiu o diâmetro do eixo, né? Para fazer esse rebaixo. O que é? Ele diminui um pouco o diâmetro do eixo para fazer esse canal aí. Diminuiu o Naquele diâmetro do espaço eixo? ali. Isso. Não, não. Ah, sim, sim. Ali diminuiu um pouco, aqui, né? Aqui diminuiu um pouco. Mas isso não vai ser muito significativo, não. Beleza. Bom, agora, pessoal, a gente vai para o exercício, tá? Que é o exemplo que a gente tem no livro. Bom, vamos lá. Então, nós temos o exemplo, que é do livro, tá? Ele é uma parte de um estudo de caso grande, tá? Então, ele vai estar lá no capítulo 18, o contexto completo dele. Então, uma caixa de engrenagem de redução dupla foi desenvolvida para que tivesse a disposição geral e as dimensões axiais mostradas, quer dizer, as dimensões axiais do eixo intermediário, carregando as duas engrenagens de corte reto propostas, como mostra na figura 7.90, 7.10. Tá aqui, ó. Então, tem um eixo. Na posição 1 aqui, né, ela vai ter um mancal A. Aqui ele vai ter um mancal B. Aqui vai ter a engrenagem 4. Aqui a engrenagem 3. Já com os diâmetros, tá? Vamos ter, então, 7 diâmetros diferentes. Ele fala aqui, o diâmetro 4, diâmetro 5. Então, óbvio que ele vai pedir o dimensionamento dessas seções. Beleza? O que ele fala? As engrenagens e mancais estão localizadas e suportadas por ressaltos e mantidos no lugar por anéis de retenção. As engrenagens transmitem torque por chavetas. Tá? Então, nós temos rasgos de chaveta, que são verificados aqui. Ó, que estão os rasgos de chavetas. Bom, ok. As engrenagens foram especificadas para permitir que as forças tangenciais e radiais transmitidas através delas ao eixo sejam determinadas como segue. Então, as forças máximas, tangencial e radial, transmitida através da engrenagem, na componente radial e tangencial, são as que seguem.
A da primeira engrenagem 3, nós temos uma componente tangencial de força de 2.400 newton e uma radial de força de menos 870 newton. Já a outra engrenagem, que são duas, né? Então, essa é a primeira engrenagem. A outra engrenagem, ela tem componentes de menos 10.800 e menos 3.900, tá? Tangencial, menos 10.800, radial, menos 13.900. O T e o R, né? Como eu falei, representam as direções tangencial e radial, respectivamente. E o subscrito 2 e 3 representam as forças exercidas pela engrenagem 2 e 5, não mostradas, nas engrenagens 2, ou na 3 e na 4. Tá? Então, tem a engrenagem 2 e a engrenagem 3, elas estão conectadas, mas a 3 não aparece. Quer dizer, a 2 não aparece. Tá? Assim como a 5 e a 4 estão conectadas, mas a 5 não aparece. Faz parte do conjunto do engrenamento. Dê início à próxima fase do desenho, na qual mostra um material apropriado, é selecionado e diâmetros apropriados para cada seção são estimados a fim de prover suficiente capacidade de fadiga e tensão estática para a vida infinita do eixo, com fatores mínimos de segurança de 1.5. Muito bem. Então, a gente tem esse exercício, dados de força nas engrenagens. A gente quer o coeficiente de segurança de 1.5 em fadiga, né? E na tensão estática também, para a vida infinita. Ele fala, então, agora, propriamente dito, das dimensões. Né? Ele vai querer achar todos os diâmetros dos eixos. A engrenagem 3 tem um diâmetro de 300, a engrenagem 4 tem um diâmetro de 267. O comprimento desse eixo, então, ele tem 286 milímetros. E cada seção é composta, então, por letras que determinam, né, ele. Por exemplo, essa transição entre o diâmetro 4 e o diâmetro 5 é a seção I, por exemplo, né? Então, são as delimitações aqui do comprimento desse eixo. Beleza? Então, quem está acompanhando pode anotar esses valores, tá? 2.400, tangencial 2,3, a força radial 2,3 menos 870, a tangencial 5,4 menos 10.800, a radial 5,4 menos 3.900. São, então, a direção e a carga nas engrenagens. Ok. O que acontece? Muito bem. Primeira coisa, nós temos que pegar essas cargas, colocarmos no eixo e fazer os diagramas de esforço cortante, né? Fazer o diagrama de momento e o diagrama de torque. Só que o que acontece? Nós temos duas componentes. Nós temos uma componente radial e uma componente transversal. Para as duas engrenagens. Logo, a gente vai ter uma reação de apoio tangencial e uma reação de apoio radial para os dois pontos de apoio que nós temos, né? Que é os dois mancais, que é o ponto A e o ponto B. Então, como é que a gente vai fazer isso agora? Primeira coisa, nós temos que achar as reações de apoio, fazendo, então, somatório das forças igual... Deixa eu ver um comentário aqui. Opa. Abrir um comentário. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o somatório. Cadê o símbolo somatório? Vou botar um E, tá? Somatório
das forças em X e somatório das forças em X, não, horizontais, vai ser o quê? Vai ser o RAZ mais o WT23 mais o W menos, na verdade, menos o WT54 mais o RBZ, tá? Esse, então, é o somatório das forças horizontais. Depois disso, nós vamos ter a mesma coisa. O somatório das forças verticais. Somatório das forças verticais. Vai ser o RAY, o WT, o WR, 2, 3, o W menos, agora é mais, porque mais o WR 54 e o RBY. Isso vai dar, então, lá, RA mais RB igual a tanto, RAY mais RBY igual a tanto. O que a gente precisa para achar esses valores, né? Isolar. A gente vai ter duas variáveis e a gente não vai conseguir isolar. A gente vai ter que fazer o momento, né? Momento em A, por exemplo, somatório dos momentos em A igual a zero, e aí vai fazer, né? Somatório dos momentos em A, logo tu vai achar o RB. Achando o RB, tu vai colocar na equação e vai achar o RA. Isso aqui é mecânica geral, tá? Então, vocês vão achar. Só que a diferença desse exercício para um exercício comum de mecânica geral é que tem duas componentes, né? Uma radial e uma tangencial. O que vai fazer? Vai fazer o somatório dos momentos em Z, tá? Que seria o nosso horizontal. E aí tu vai ter dois valores, o RA, o RBZ e o RAZ. Tá? Então, são esses valores do somatório no plano horizontal, que seria, nesse caso, o nosso plano XZ. No plano YX, que é o nosso plano, como se fosse a tela do nosso computador, o vertical, a gente vai fazer também novamente o somatório e vamos achar RAY e RBY. Tá? Agora, nós temos as reações horizontais e verticais desse eixo. Tá? Com isso, o que nós temos, então? Nós vamos ter... Podemos achar, por exemplo, o torque. O que é o torque nesse eixo? O que produz torque nesse eixo? É a força 2,3 e a força 5,4. Se fizer o somatório dos momentos em X, a gente encontra o torque do eixo, né? Que nada mais é do que o WT23 vezes esse diâmetro 3 dividido por 2, né? Metade do diâmetro. Torque é força vezes distância. Com isso, a gente vai ter, então, que essa força 2,3, né? Ela é a tangencial 2,3, ela é 2,400, está aqui, 2,400, vezes 300 milímetros dividido por 2. Isso vai dar 360 newtons metro do torque, né? Então, isso por quê? Se vocês fizerem do outro lado, agora na outra engrenagem, pegar o WT54, que eu não lembro quanto é, deixa eu voltar. WT54 menos 3.900. Deixa eu pegar uma folha aqui. Menos 3.900. Nós pegar isso
e multiplicar por a distância do eixo, que é 0,215, se nós pegarmos, então, façam aí para verificar, se nós pegarmos a distância 0,215 metros vezes menos 3.900, nós vamos achar o mesmo 360, né? Então, se nós formos fazer o gráfico de torque, né, o diagrama de torque, a gente vai sair do zero de torque, chega nessa primeira engrenagem, a gente vai até 360, positivo, e depois, na segunda engrenagem, ela está no sentido, a força é menos 3.900, então ela está no outro sentido, a gente retorna, então, para o zero. Tá? Então, aonde é um ponto importante aqui? Os pontos importantes estão entre o ponto G e o ponto J, porque a gente tem torque. Nos outros pontos, a gente não tem torque, né? O diagrama de torque nos mostra isso. Então, vamos ficar atento, então, a esses pontos entre o G e o J. Ok? Beleza. Entendido até aqui, pessoal? Me respondam ali no chat, está tudo bem? Tudo certo? Vamos lá, então, dar seguimento. Bom, vamos lá, então. Depois disso, as equações de esforço vertical, novamente, do comentário aqui. Beleza. Vamos lá, então. Eu vou abrir o comentário aqui. Vou excluir o comentário. Dá o Ctrl Z. Aqui. Olha só. O que a gente tem aqui? Equação, então, somatório das forças verticais. Tá? O que é o somatório das forças verticais? É a reação em Y, né? Que é o eixo Y, o eixo vertical aqui. Mais o quê? Opa. Vou botar menos. Menos o WR23 da primeira engrenagem, né? Força na primeira engrenagem. É negativo, isso aí. Fiz errado, fiz na pressa, acabei errado. Tá certo. Beleza. Depois disso, então, a gente tem que fazer os gráficos, então, dos momentos, né? Só que agora a gente vai ter momentos em dois planos. Né? A gente vai ter um momento em plano YX e no plano ZX. Então, como é que a gente vai gerar, então, os momentos e o esforço cortante para esses dois planos? Tá? A gente vai ter que gerar, esquecer que nós temos forças. Primeiro a gente vai fazer para forças tangenciais, depois para forças radiais. Né? Vamos gerar esses dois diagramas. Tá? Então, no primeiro caso, vou fazer um só. No primeiro caso, nós temos aqui, vamos fazer para o plano YX. Tá? No YX, a gente tem, então, uma reação de 422, né, no primeiro momento, que é a reação, reação a Y, 1439. Então, a gente começa com 1439, depois a gente, né, que está aqui, depois a gente tem, então, um esforço 2,3, que o esforço radial 2,3, ele é, deixa eu voltar lá para ver, radial 2,3 menos 870.
Depois, a gente tem, então, novamente, um esforço radial, o 5,4, que é menos 3.900. E no final, nós temos que ter a reação BY, que é 3.331 newtons. Agora vamos, então, eu anotei esses valores aqui, vamos para o gráfico. Então, a gente começa com 422. Opa, desculpa. A gente começa com 1.439, né? Depois a gente diminui 870. Isso vai cair para 569. Depois a outra força que tinha lá era uma força de 3.900, menos 3.900. Então, a gente vai pegar o 569 menos 3.900. Isso somando isso, né? O valor negativo e o valor positivo, vai dar menos 3.331, que, obviamente, para fechar o diagrama, tem que ser o valor da reação de apoio, tá? Para fechar em zero novamente. Então, aqui ele sai de menos 3.331, soma com o valor da reação de apoio, que é 3.331, vai dar zero. Beleza? Essa é a parte inicial, então, de um plano, né? Tudo bem até aqui? Mecânica geral e sólidos na ponta da língua, né? Isso aqui é básico. Bom, depois disso, então, que a gente faz o diagrama de esforço cortante, então, para o plano XY, a gente faz o diagrama de momento, que é o quê? A gente sabe que é zero nos apoios, né? Vão ser zero nos mancais. E nós vamos, então, para onde tem a força, né? Então, a gente vai fazer, por exemplo, somatório, quer dizer, somatório dos momentos nessa linha aqui, que eu não lembro qual é o ponto, deixa eu verificar. Somatório dos momentos em G igual a zero. Qual é o momento em G que a gente tem? A gente vai ter a reação, que é 1.439, vezes a distância, né, do mancal até o ponto G. Quanto que vai dar essa distância? Vamos ver lá. Vai dar, o mancal está em 20 e vai até 70. Então, é 0,05. Então, a gente vai fazer, por exemplo, para achar o momento em G, a gente vai fazer o quê? Vamos lá, abrir o comentário aqui. Então, somatório dos momentos em G igual a zero. Quanto que vai dar isso? Tá? Somatório dos momentos em G igual a zero. A gente vai ter essa primeira reação aqui, né? O RAY, né? O RAY vai ser RAY vezes a distância, que é 50 milímetros, ou seja, 0,05 metros. Isso vai ser igual a quanto? O RAY é quanto? É 1.439 vezes 0,05. Isso vai dar, vou pegar no celular, 1.439 vezes 0,05, 71. O que tem de errado aí? Esse valor, que eu acho que eu peguei errado. Deixa eu botar ali. Tem que pegar desde o zero, acho. Tem que botar vezes 7. Exato. Tem que botar 70 milímetros, tá, pessoal? Eu ratei aqui.
0,07. Vai dar 100, 101. Beleza, esse é o momento nesse ponto. No outro ponto lá, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, né? Fazer somatório dos momentos nesse ponto igual a zero. Vai ser o quê? Vai ser esse momento, menos ou mais esse momento, e vai dar lá o outro valor. Depois, no outro ponto, somatório dos momentos desse ponto. Vai ter que considerar todos os esforços que tem antes, as distâncias, e achar o valor, né? É como vocês fazem aí o diagrama de momento fletor, né? Vocês já estão acostumados a fazer. Fizeram lá com o Marcelo, provavelmente fizeram também com o Samuel. Beleza. Então, tu vai fazer para os dois planos. Então, para o plano XZ, vai fazer a mesma coisa, tá? E aí, o que acontece? A gente tem, observem, né, que a gente vai ter uma bastante diferença entre os pontos. Se nós pegar no ponto G aqui, a gente vai ter 101 newtons metro no plano XY e no plano XZ, 30. Como é que a gente faz para normalizar isso? A gente tem que pegar e fazer, então, um valor médio, né? Desses valores. Não uma média propriamente dita. A gente vai ter que fazer uma soma escalar, né? Então, a gente vai ter que combinar os planos ortogonais como vetores para obter, né, os momentos, por exemplo, em J. Tá? J é esse ponto aqui. Aqui é o ponto G, aqui é o ponto J. Como é que faz essa combinação? Tu vai pegar o valor do momento num plano, no plano XZ, e depois no plano XY, elevar ambos ao quadrado e tirar a raiz quadrada. Beleza? Isso vai dar, então, o valor combinado. Esses valores combinados, né, ou seja, o momento total, que são, então, a união daqueles dois gráficos lá de momento fletor, que vão ser importantes para nós para fazer a análise. Então, quando a gente tem alguma coisa decomposta em 2, 3 planos, né, a gente tem que primeiro deixar num valor combinado, num valor de momento total, para fazer os cálculos. Beleza? Tudo certo até aqui? Entenderam a lógica? Bom, então a gente não tem diâmetros, a gente quer os diâmetros, a gente não sabe onde é o momento crítico, né? Mas a gente tem que começar. Então, a gente conhece a geometria do eixo, como o eixo tem que ser. A gente tem já acesso ao momento total, né, que é esse gráfico aqui, que mostra para nós que o momento máximo é no ponto J. O momento máximo é no ponto J, que é o 518, tá? Porém, o exercício, ele começa analisando o ponto I, tá? Que é anterior ao ponto J, que é 468 newtons metro. É um valor muito próximo, né? Em termos de momento, né? Então, por que ele faz essa comparação? Vamos lá ver, então, no desenho, o porquê ele escolhe o ponto I e não o ponto J. Vamos subir lá no desenho. Olha por quê. Nessa foto já é o suficiente para a gente verificar. O ponto I está exatamente numa troca de seção. E o ponto J, não. O ponto J está num diâmetro menor, porém, um diâmetro liso, não tem uma troca, né, um concentrador de tensão. Olhando agora, assim, né? Se nós olhar realmente a figura do eixo, o ponto I tem essa troca de seção, mas o ponto J tem um rasgo de chaveta, né? Vou até tirar aqui para vocês verificarem. Aqui é o rasgo de chaveta. Então, nesse ponto aqui do rasgo de chaveta, é interessante também ser verificado. Mas ele optou primeiro por verificar o ponto J. Ok?
quer dizer, o ponto I, né? Ele vai fazer a verificação em vários pontos. Como eu falei para vocês, num projeto real de um eixo, nós vamos usar lá um Excel e a gente vai colocar vários valores para verificar e verificar todos os pontos, né? Fazer, então, detalhado. Claro que para fazer na mão, sem auxílio de uma planilha eletrônica, é complicado. Dá muito trabalho. Bom, então ele vai começar com o ponto I. Tá? No ponto I, o que ele assume? Isso é um eixo, né? Um eixo, nós falamos na aula passada, que ele tem, quando ele é um eixo, ele está girando, então ele é completamente reverso. Quando é completamente reverso, o momento médio é igual a zero e o torque alternado é igual a zero. Ah, então quer dizer que o torque de 360 lá que a gente tem, né, é o quê? É o torque médio. Deu para ver lá no diagrama de torque que ele começa e termina, né, da mesma maneira. Ele não varia o torque, né, com o comprimento do eixo, nada. Então, por isso que o torque médio, o torque alternado é igual a zero. Né? Ele é constante ali no diagrama de torque. Beleza, então o torque médio é igual a 360, nós já calculamos. E o momento alternado, o momento médio, quando a gente fala sobre completamente reverso, tá difícil de sair a palavra completa hoje, ele é igual a zero. Por quê? Porque tu tem ele igual a zero, porque tu tem uma alternada positiva, ela vai caindo, o eixo vai girando, vai caindo a tensão, o momento, inverte novamente, passa pelo zero. Se tu fizer a média disso, o momento máximo menos o momento mínimo dividido por 2, quer dizer, momento máximo mais o momento mínimo dividido por 2, isso dá zero. Tá? Por isso que, então, o momento médio é igual a zero. Então, o momento, nós estamos de posse, então, no momento alternado igual a 468 e o torque médio 360. Com isso, já dá para começar a brincar, né? A gente já tem os momentos que a gente pode jogar numa fórmula de diâmetro, em critérios de Goodman, por exemplo, já consegue chegar num diâmetro, tá? Também com os dados de geometria, com algumas suposições que a gente é obrigado a fazer também, porque a gente não tem muitos dados. Então, vamos lá, vamos achar o diâmetro. O objetivo é achar o diâmetro dessa seção I, né? Desse ponto que a gente está estudando. Beleza? Vamos lá, então. Então, o que a gente começa fazendo, tá? A gente começa fazendo aqui. A gente tem que assumir, então, um raio do filete. Né? Então, a gente vai ter que fazer um raio daquela transição de diâmetros. Né? Então, um raio de arredondamento. Aí, ele assumiu um raio generoso de filete para a engrenagem. Tá? Depois disso, da tabela, então, 7.1, ele estimou o KT e o KTS 1,7 e 1,5. Então, ele pegou lá os valores bem generosos desses, né, de 1,7 de K e 1,5 é um valor bem bom, né? Então, no primeiro passo, né, conservativo, ele utiliza o próprio KT e o KTS como o KF e o KFS. Tá? Só para nós chegarmos primeiro num primeiro valor de um diâmetro. Tá? Depois a gente refina esse diâmetro. Então, ele dá um chute inicial no KT e no KTS, porque ele não tem o raio do filete, ele não sabe quanto que é esse raio. Tá? Tudo certo, pessoal? Beleza. Ok. Depois disso, então,
a gente escolhe, então, o material. Então, o que a gente, seguindo lá aquele nosso procedimento de projeto de eixo, é o quê? Seleção do material, disposição, né, dos elementos, os elementos já foram dispostos, já tem as dimensões. A seleção do material nós não temos que fazer, baseado naquela premissa que, geralmente, a gente usa aços baixa-liga, né, para eixos. E depois a gente vai ter que achar as tensões e as flexões. A gente já deu as tensões e as resistências, né? Isso a gente já deu início, né, calculando os momentos, para a gente achar lá realmente as tensões, tá? Então, agora é o momento de nós escolhermos o material. Então, ele escolheu o 1020, tá, com SUT de 469. Por que ele escolheu lá um aço? A gente precisa calcular o SE, o limite de resistência à fadiga. A gente tendo o SUT, a gente acha o limite resistência à fadiga ideal, né? E com os dados que nós temos de eixo, de tamanho, a gente não tem de tamanho, mas com os dados que a gente consegue achar o KA, que é 0,883, né, que é um fator, ele assume como se fosse um eixo usinado, né, joga na fórmula, já acha o KA 0,88, depois ele admite, porque a gente não tem o diâmetro, então ele admite um fator de forma de 0,9. Ele admite. E depois ele vai verificar, então, esse D quando o D for conhecido, né? Então, o KA, KD e KC, desculpa, o KC, o KD e o KE, ele é desigual a 1, né? Desconsidera, então. Com isso, nós temos, então, um SE, né? Vai pegar e vai multiplicar os fatores. A gente vai ter um SE, então, limite de resistência e fadiga para esse eixo de 186 MPa. Ótimo. Com isso, a gente pode achar o diâmetro com o uso do critério de Goodman. Tá? O que é o critério de Goodman? É aquela equação grande de diâmetro, né, para fadiga de vida infinita, aonde a gente tem o quê? Tem uma componente lá, tem 16n sobre π, mais a componente do momento alternado, a componente do momento médio, que não está aqui porque ela é igual a zero, daí zerou todo aquele termo, a componente do torque médio, que está aqui, e a componente do torque alternado, que é zero, porque a gente também está num regime de completamente reverso. Tá? Calculando, então, isso aqui, a gente tem o M? Tem, 1,5, foi dado o problema. O π é o π. O SE foi calculado. O KF nós assumimos como 1,7, né, sendo igual ao KT. Bem conservativo, né? O momento alternado, nós já calculamos, é lá 468. O KFS também nós assumimos como igual ao KTS, né? Então, 1,5. O torque médio, nós temos 360, foi tirado lá do diagrama de torque, sobre o SUT que nós temos. Então, nós temos tudo para calcular o diâmetro. Realizando essa continha, a gente vai ter, então, um diâmetro de 43,2. Beleza. Então, nós temos, então, o diâmetro inicial, na primeira interação, de 43,2 milímetros. Então, todas as estimativas foram bem conservativas, tá? Então, a gente já vai verificar como se comportaria esse eixo para um diâmetro de 42. Então, o que ele vai fazer? Ele vai recalcular tudo agora, o KT, o KFS, o KTS, o KFS, o KA, o KB, o SE, tudo com base, tá,
nesse diâmetro de 42. Só que esse diâmetro de 42, ele tem que também, ele é um diâmetro maior, a gente tem que achar o diâmetro menor, né? Geralmente a gente usa, então, uma relação típica de Dzão sobre Dzinho para suporte em um ressalto de 1.2, tá? É um valor sugerido pelo livro. O que é essa relação? Vamos voltar lá na figura, só para mostrar, para não deixar dúvidas. O D5 sobre o D6, nesse caso aqui, tá? Que é o ponto onde está... Opa, desculpa. É onde está o ponto I, né? Então, o ponto I é o D4 sobre o D5, tem que ter uma relação de 1.2, tá? Então, a gente assume isso. A gente assumiu que era 42. Então, a gente aplicando essa relação, o Dzão nosso vai ser 50 e o nosso Dzinho vai ser 42. Isso vai dar 1,19. Tá? Muito próximo a 1.2. Então, ele aceita. Então, como lá tem a parte mais grossa do eixo, né? Tem a parte mais grossa do eixo e a parte mais fina do eixo. A parte mais fina do eixo é o nosso 42 milímetros, e a parte mais grossa aqui, né, é o 50. Isso, então, dá uma relação de 1.2 aproximadamente. Ele assume também, né, um raio de filete de 4 milímetros, tá? Que é uma relação também muito utilizada, que é o diâmetro sobre 10. O Dzinho sobre 10. E a relação R sobre Dzinho de 0,1, né, que é a mesma coisa. Beleza. Com isso, com esses dados de raio, né, a gente vai lá nas figuras e a gente consegue achar o KT, tá? O KTS e o Q, né, o de cisalhamento, e o QS, tá? Então, para esforços normais e esforços cisalhantes. Isso nos dá o quê? Nos dá, então, os valores de KF de 1,49 e o KFS de 1,33. Esse 1,2, como eu falei, tá? Ele é uma razão típica, é um valor sugerido para quando há uma troca de diâmetro, tá? Existem alguns outros valores que são sugeridos também, tá? Mas esse é um valor sugerido de 1,2 para uma troca, um ressalto. É um padrão, ele é sugerido pelo livro. Tem algum lugar, só que eu não me lembro aonde que ele fala exatamente essa sugestão. Bom, achou o KF, agora não foi um chute, né? Antes a gente usou o KF igual a KT, e ele chutou 1,5 e 1,7 e 1,5, né? Então agora a gente achou 1,49 e 1,33. Depois a gente acha o K, né? Não mudou. O KB agora mudou, né? Nós tínhamos chutado 0,9. E agora o nosso SE vai ser 172, tá? Que antes era não lembro, tá? Era menor, 186, era maior. Então agora o nosso novo valor, então, do SE é 172 megapascal. Vocês entenderam a lógica dele dar o chute e depois ele recalcular, né, verificando? Claro que ele pegou 43,2, ele colocou 42, porque é um valor inteiro, né? Mais fácil fazer um eixo de 42 do que 43,2. E cai naquela questão que eu falei para vocês. Você tem que saber os diâmetros das barras que são vendidas e tentar, se for usinado, né, tentar a remoção mínima de material. E se for fundido, também tentar não desperdiçar material, não fazer alguma coisa muito grande. Beleza, então o nosso SE é o limite de resistência à fadiga, 172 MPa. Ótimo. Então, próximo slide. No próximo slide, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai verificar que aquele 42 de diâmetro está ok? A gente tem que achar o fator de segurança.
Se o fator de segurança D maior do que 1,5, que é o desejado no problema, tá ok? Tá? Aqui já sinalizei para vocês que vai dar 1,55. Mas como é que a gente vai ter que fazer, então? A gente vai pegar o critério de Goodman, tá? A gente poderia fazer, então, pegando a equação, 1 sobre NF igual a tensão linha alternada sobre o SE mais a tensão linha média sobre o SUT. Nós pegaríamos o que, então? A componente alternada mais a componente média. Como é que a gente vai calcular a tensão alternada? Linha, né? A gente vai pegar a fórmula da tensão, que é 32 kF momento alternado sobre πd ao cubo, né, que é a fórmula do mc sobre i, tá? Vai achar 96 MPa. Nós não temos torque alternado, o torque alternado é igual a zero. Se nós tivéssemos torque alternado, ia ser essa equação mais a equação lá do torque, né, que é o TC sobre J, né? Seria o TC... Ficou ruim aqui, peraí. Deixa eu fazer um comentário. Isso às vezes fica interessante te deixar claro que quando a gente tem o sigma linha A, na verdade, ele é, então, o sigma linha A, ele é igual a nosso tensão, o sigma momento alternado, mais o tal cisalhamento torque alternado. Então, o sigma linha alternado, tá? O sigma linha A, não vou dizer alternado, ele é o sigma do momento do esforço normal, né? E o tal do torque alternado. Então, ele é uma normalização do alternado. E o sigma linha M, esse é uma normalização do quê? Do sigma momento médio, que nesse caso é igual a zero, porque a gente está no completamente reverso, mais o torque médio, né? A tensão do torque relativa do torque médio. Deu para entender essa parte? Não sei se ficou claro para vocês. Vou escrever aqui o sigma linha M, ele vai ser igual ao sigma momento médio mais o tal torque médio. Ok? Todo mundo entendeu? Beleza. Tá? Então, essas são as informações que a gente tem aqui. Achando, então, esses valores, tal linha A e tal linha M, a gente vai ter, então, não sei por que não usar outra letra grega, né? Sendo que tal, não, desculpa, se sigma é esforço normal, por que não usar outra letra grega, né? Só para confundir mesmo, né? Mas enfim. Então, jogando na fórmula do critério de Goodman, a gente achou 1,55. O que isso mostra? Nos mostra que o diâmetro de 42 está ok. Tá? Então, aquele diâmetro ali está ok. Além da verificação dinâmica, ele pediu para nós verificarmos o escoamento, a estática, que nada mais é do que limite de resistência ao escoamento mais o tal máximo, né? O tal não, o sigma máximo, que é a soma do sigma linha A mais o sigma linha M. Isso dá 2,57. Resguardando, então, que vai falhar por fadiga, não vai falhar por escoamento submersível. Beleza. O que aconteceu até aqui, então, pessoal? Achamos o diâmetro do eixo para o ponto I, para este ponto aqui.
né? Então, o diâmetro desse eixo aqui é 42. Desse eixo todo aqui. E esse aqui é um diâmetro de 50. Tá? Já achamos isso aí. Ah, da onde saiu o 50? É 1,2 vezes 42. Tá? Vai dar 50. Tá, joia? Beleza. Vamos passando, então. Também, então, é interessante verificar o diâmetro na extremidade da ranhura da chaveta. À direita do ponto que nós calculamos e no sulco do ponto K. Então, o que ele quer? Ele quer que a gente calcule, porque lembra, a gente tem um diâmetro de 42 aqui, mas a gente tem uma chaveta aqui. A gente pegou nessa transição que a gente calculou, aqui está ok. Mas quem diz que aqui na ranhura da chaveta, tá, a gente não vai ter um problema? Então, ele quer calcular aqui. E ainda quer calcular num sulco que tem no ponto K. Vamos lá verificar, então. Só para ver. Aqui, ó. Então, seria no ponto J, dá para dizer. Vai estar no meio da chaveta. E no ponto K aqui, ó. Ponto K também é interessante, porque tem um sulco aqui, ó. Então, ele está em dúvida se vai falhar no ponto I, no ponto J ou no ponto K. Na dúvida, o que a gente faz? Verifica em todos os pontos. O engenheiro conservativo, ele vai pegar em todos os pontos, né? Vai pegar em todas essas transições. Depois de implementado numa planilha eletrônica, fica fácil. Claro que depois, com o tempo, né, com a experiência, ele sabe mais ou menos aonde vai dar o momento máximo e sabe que aqui no mancal não vai falhar. Né? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente tem que pegar aqui nesse gráfico novamente, no ponto J. No ponto J. Tá? Provavelmente é esse 283 aqui. Tá? Que é interessante a gente avaliar também. Ou esse é o ponto K, não sei. Temos que verificar. Bom, nesse caso, do diagrama de momento, então, ele estimou o momento na extremidade da ranhura 433. Realmente não era aquele 200 e pouco, tá? Então, ele estimou um valor ali, ele pegou provavelmente a dimensão da ranhura e dimensionou esse momento como 433. E agora ele vai verificar, então, se esse 433, com aquelas características da ranhura, né, que ela tem uma característica ali, se os KTs vão influenciar tanto que isso vai nos dar problema ali, e ali vai ser a falha. Correto? Vamos verificar, então. Então, a gente vai assumir que o raio no fundo da ranhura da chaveta será Rzinho sobre Dzinho, 0,02, que isso vai dar 0,84 milímetros. Tá? Se a gente usar o diâmetro de 42, então daria 0,02 vezes 42, 0,84 milímetros. Com isso, nós olhando lá na tabela, a gente acha o KT, que vai achar um KF de 1,74, vai achar um KTS, que vai achar um KFS de 2,8. Observem agora que os valores de KFS e KF são muito superiores aos anteriores. Se eu não me engano, era 1,5 e 1,3, coisa assim. O que isso vai ocasionar? Vai ocasionar uma tensão maior nesse ponto, que com certeza vai nos levar a um coeficiente de segurança menor. Então, se a gente achar o sigma linha A e o sigma linha N, calcularmos isso, a gente vai achar 106 megapascal e 148 megapascal. A gente tinha, eu lembro do valor desse 106 no anterior, era 96. Esse valor, como eu falei, esse valor de momento, de 433, ele estima, tá? Ele diz aqui que no diagrama de momento, ele estima o M
como 433. Tá? O que ele faz, então? Vamos voltar lá só para deixar claro isso. Aqui, ó. Aqui é 518, né? Que é o nosso ponto máximo. E aí ele pega mais ou menos a uma distância aqui, ó, né? Ele estima pelo tamanho da ranhura aqui, né? A gente não tem a dimensão dessa ranhura aqui para saber quanto que é daqui, né? Desse ponto até esse ponto aqui. A gente não tem essa informação, né? Ou até esse ponto aqui, a gente não tem. Na verdade tem, né? Mas ele pegou um valor ali que provavelmente deve ser no meio aqui, né? Se a gente calcular o momento no meio, em J, provavelmente vai dar aquele valor ali. Beleza. Ok. Então, a gente tem o sigma linha A e o sigma linha E. Né? Esses valores são, então, colocados na fórmula de Goodman para achar o coeficiente de segurança. E o que deu? Deu problema. Coeficiente de segurança 1,08. O que o exercício pediu? Coeficiente de segurança deu 1,5. Então, nós teríamos um coeficiente de segurança menor do que o exigido, muito próximo a 1, né? Isso vai dar problema. No rasgo da chaveta. Então, a chaveta, o rasgo da chaveta, por enquanto, é mais crítico que a transição ali no ponto I, né? Então, lá deu 1,5, né? 1 e pouco. E aqui, 1,08. Lá deu 1,55. E aqui, 1,08. Então, o que a gente vai ter que fazer? Recalcular. O diâmetro, ou vai ter que aumentar o diâmetro, ou vai ter que fazer alguma modificação na ranhura da chaveta para comportar o valor de 1,5. Então, a ranhura da chaveta ela resultou ser mais crítica que o ressalto. Então, a gente pode aumentar o diâmetro ou usar um material de resistência mais elevado, tá? A menos que a análise da deflexão, que a gente não viu ainda, tá? Mostre uma necessidade por diâmetros maiores. Então, ele escolheu, então, mudar a resistência, para ficar mais fácil, tá? Botou um aço 1050 laminado a frio, tá? Com um SUT agora de 690. Mudando o aço, o que acontece? Nosso fator de segurança vai para... E refazendo os cálculos, né? Agora vai mudar o quê? Vai mudar o SE, vai mudar os KF muda, né? Vai mudar a tensão A, porque ela depende do valor de... não, porque a tensão A é por causa do momento 4,3. E aí, a gente vai ter, então, o novo valor de coeficiente de segurança de 1,43. Então, ele optou por mudar o material do que aumentar o diâmetro. Tá? Então, como o critério de Goodman ele é conservativo, aceitou, então, 1,43, muito próximo ao requisito de projeto, que era 1,5. Agora, verificar no sulco em que? Então, a gente verificou na transição, verificou a chaveta, daí a gente teve que mudar o material por causa da chaveta, e agora nós temos que verificar no sulco K, desculpa, não Q. Vamos voltar lá no exercício para ver na foto. Tá aqui. Aqui, ó, tem um sulco. É um diâmetro menor ainda, tá? E a gente tem aqui uma troca de seção. Então, aqui, nós vamos ter que verificar qual vai ser o valor, ele considerado de tensão e tal, e a tensão, e calcular o N. Então, o que vai acontecer agora? Em K, tá? A gente vai verificar, então, esse sulco. No diagrama de torque, não tem nenhum torque nesse sulco, tá? No diagrama de momento, a gente acha que o momento é 283.
o momento médio igual ao torque alternado, igual ao torque médio, igual a zero. Tá? Para verificar rapidamente essa localização, né, essa localidade, se ela é realmente crítica, a gente usa, então, um KF e um KT igual a 5. Tá? Um valor bem alto. Tá? Isso vai nos dar um sigma A. A gente não vai ter torque nesse momento, então a gente só vai ter o sigma A, que vai colocando na fórmula, nos dá um fator de segurança de 1,18. A gente fez o mesmo processo, só que aqui ele fez mais rápido, mais simplificado, mas daria para fazer da mesma forma que foi feita ali em cima. Então, o que ele acha? 1,18, 1,18 é baixo. Tá? Então, ele buscará, então, dados para um anel específico, um anel retentor, né, específico de KF. O que ele fez? Ele chutou 5, um valor muito alto. Tá? Então, ele busca dados, tá? Lá na internet, ele buscou, né, para um anel retentor, usando a página Global Spec, tá? Que são especificações apropriadas para anel retentor. Para um diâmetro de 42, foi obtido A, 1,43, profundidade T, 1,22. Tá? E um raio de canto de R, 0,25 milímetros. O que a gente faz isso, então? Indo lá na figura A1316, a gente pega, então, esse raio de fundo, né, de canto lá do sul, sobre o T, largura, profundidade, vai dar 0,2. O A, a largura, sobre o T, vai dar 1,42. Isso na tabela vai dar um KT de 4,3 e um Q, lá na figura 620, de 0,65. Isso vai dar um KF de 3,15. Agora, sem chute, com valor real de retentor, a gente vai ter, então, uma tensão A de 122. Se nós fizermos o coeficiente de segurança agora, para fadiga, a gente vai ter 1,87, tá? Que é um valor aceitável. Não é tabela, na verdade, é uma figura aqui, né? A1316, tá? É lá nos anexos, lá no final, vai ter essa figura do livro. Bom, vamos verificar também se o ponto M pode ser o ponto crítico. Vamos voltar lá para ver qual é o ponto M. O ponto M é essa troca de seção no mancal. Tá? Vamos verificar se ele pode ser crítico. Somente a flexão está presente, né? E o momento é pequeno, mas o diâmetro também vai ser pequeno, tá? E a concentração de tensão é alta para um filete pontudo requerido de um mancal. Tá? Do diagrama de momento, a gente vai ter 113 naquele ponto, tá? E o momento médio, o torque médio e o torque alternante igual a zero. O momento alternado, 113. Estime, então, lá na tabela 7.1, um KT 2,7, um diâmetro de 25, tá? Foi chutado, e o valor do raio de filete para caber em um mancal típico. Isso nos dá, então, valores de R sobre D de 0,2, R 0,5, Q 0,7, da figura 620. Vamos achar, então, com esses valores, a gente vai achar o KF, que vai ser 2,19. Colocando na fórmula da tensão alternada, a gente vai ter 161 megapascal. Logo, o nosso coeficiente de segurança para a fadiga vai dar 1,42. Que também deve ser correto, né? Deve estar suficiente, porque está próximo ao mancal, e a gente considerou lá o 1,43 bom, né?
E esse é o critério de Goodman, que é bem conservativo. Ok? Então, com os diâmetros especificados para as localidades típicas, né? A gente vai ter o D1 igual ao D7, que é 25, o D2 igual ao D6, que é 35, o D2 igual ao D5, 42, e o D4, 50. O D2 e o D6 a gente não calculou, né? Mas se a gente pegar 25 e multiplicar por 1,2, não vai dar, né? Não sei onde ele calculou o 35, não lembro. Vocês lembram onde foi calculado o 35? Deixa eu ver. É o D3. Ah, é o D2 e o D6, né? A gente não calculou. 1,25 vezes. Vamos ver. 25 vezes 1,2 dá 30. 42 vezes 1,2. 5. Ah, não. É 42 dividido por 1,2. Que é aquela relação, né? Dzão sobre Dzinho igual a 1,2. Aí, se a gente pegar os 42 milímetros e dividir por 1,2, vai dar os 35 milímetros, tá? Então, a gente conseguiu achar todos os valores críticos para o eixo, tá? Em todos os pontos críticos. Aqui eu tenho uma coisa para alertar vocês, que é a importância do diagrama de torque, tá, pessoal? Observe que esses dois pontos que a gente calculou no final, agora o M e o anterior, que era o K, né? Eles não têm torque. Vamos voltar lá, ó. Aqui, ó. O K e o M não tem torque, que é torque zero. Aonde nós tinha torque até o J. Então, a gente tem que fazer todos os diagramas para verificar o que a gente tem. Se a gente não tem torque naquele ponto, a componente de torque lá daquela equação grande do diâmetro ou da equação de Goodman, onde tem o torque, a gente vai cancelar. A gente não vai ter. Tá? Beleza? Ok. Com isso, então, a gente acabou os exercícios, tá? Esse exercício. Esse exercício é bem complexo, bem grande. Ele faz parte lá do capítulo 18, que é um projeto de uma caixa de redução, tá? Que é um projeto bem complexo desse livro, onde reúne os principais conceitos abordados no livro, tá? Bom, pessoal, agora vamos para a parte terminar a aula, rapidinho, fazer a parte da deflexão, tá? A análise de deflexão em um único ponto de interesse requer informações completas de geometria para todo o eixo. Por isso que a gente faz, então, primeiro as análises de tensões, que a gente dimensiona o eixo, e aí depois disso a gente analisa via deflexão. Se a gente vai ter problema com a deflexão do eixo, né, com a flecha, tá? Então, por essa razão, uma abordagem comum é dimensionar locais críticos para a tensão, depois preencher estimativas de tamanho razoáveis para outros locais, e em seguida realizar a análise da deflexão. É o que eu falei. Primeiro faz para a tensão, depois analisa a deflexão. A deflexão do eixo linear e angular deve ser verificada nas engrenagens e nos rolamentos. Né? Para quê? Para que tenha encaixe, né? Não tenha problemas lá de uma deflexão muito alta no rolamento e acabe estourando o rolamento. Então, as deflexões permitidas nos componentes dependerão das especificações do fabricante do componente. Geralmente, aceita-se, então, inclinações, deflexões, para rolos cônicos de 0,005 a 0,0012 radianos. Rolos cilíndricos, esfera autoalinhante, né? Observe que uma esfera autoalinhante, um rolamento, então, não é autoalinhante, como é que chama? Esqueci, autoajustável, não. Autocompensador, né, que é o autoalinhante, ele vai ter
0,026 até 0,05, né? Compara com um rolo cilíndrico ou um rolo cônico, bem menor, bem maior, né? E as engrenagens, então, com com número de dentes menores, né? Enfim, tem uma inclinação aí que é responsável, 0,25 milímetros, 0,125, 0,075. Tá? Então, são as inclinações aí permitidas. Ok. Eu vou ir mais rápido nessa parte da deflexão, porque a deflexão, ela é complexa. Dá para calcular na mão? Dá, mas é complexa. Mais complexa que o exercício até aqui que a gente fez, né? Ele dá muito trabalho. A análise da deflexão é simples, eu acabei de falar que é complexa, tá? Ela é simples, realmente, mas é demorada e tediosa para ser executada manualmente, que é o que eu quis falar, tá? Ela é complexa no ponto de vista de cálculo, muitos cálculos, mas cálculos simples. Cada ponto de interesse requer uma análise de deflexão totalmente nova. Consequentemente, a análise de deflexão do eixo é quase sempre feita com a ajuda de software, tá? Aqui tem aí o FTools e outros softwares que fazem esse tipo de análise, tá? As opções incluem softwares de eixo especializado, software de deflexão, de feixe geral e software de análise de elementos finitos. A gente pode falar aí o ANSYS, até o próprio SolidWorks consegue ver a deflexão do eixo. E aí, ele começa, então, a análise da deflexão nesse exemplo, que é o mesmo exercício anterior, tá? E aí ele faz, então, essa análise da deflexão para esse exercício. Então, ele já tem os valores que a gente calculou de diâmetro, tá? As dimensões são a mesma, e ele faz a análise. Tá? Então, a gente tem lá o diâmetro o 4, né, que é o maior, aquele de 50 milímetros, o 3 e o 5 são de 40 milímetros, o 2 e o 6 são 35, e o 1 e o 7, 25. Um programa simples de análise planar de vigas será usado, tá? Então, ao modelar o eixo duas vezes com as cargas em dois planos ortogonais e combinados os resultados, as deflexões de eixos podem ser prontamente obtidas para ambos os planos. O material selecionado, aço, tá? Com coeficiente com modularidade de 210. Os comprimentos e diâmetros estão incluídos e as localizações dos mancais estão especificadas. Detalhes locais como sulcos e ranhuras são ignoradas, visto que não teriam efeitos na deflexão. Tá? As forças tangenciais das engrenagens são incluídas no plano horizontal, XZ, e as forças radiais são incluídas no plano Y, XY. O programa pode calcular as forças de reação do mancal e integrar numericamente para gerar gráficos para cisalhamento, momento, inclinação, deflexão, como mostra a figura 7.1. Está aqui, então, a viga, né, o comprimento do eixo, tá aqui as seções. Isso aqui é muito realizado no FTools. Eu acredito que o Samuel, quem fez com o Samuel, ele deve ter mostrado o FTools. Eu sei que ele usa na disciplina dele. E aqui tem, né, o momento, deflexão, né, onde vai estar a flecha máxima, né? Vocês também tiveram isso em sólidos. A deflexão, a inclinação, o momento, o cisalhamento. Então, tem tudo isso disponível, né? E a gente tem que verificar se esses valores máximos que dá aqui, né, estão de acordo, então, com o manual lá do rolamento, da engrenagem, com essas como é que eu vou dizer? Com essas especificações. Por exemplo, uma engrenagem, ela não pode, a viga não pode, o eixo não pode fletir tanto que acaba trabalhando só com as pontinhas dos dentes. Pensa, se flete, né, se ela dá uma deflexão, os dentes da engrenagem se separam. Tem duas engrenagens, elas estão bem certinhas. Tu botou uma carga, elas se afastam. Elas se afastam e aí
elas não vão tocar os dentes ou vão pegar só na pontinha. Então, tem um limite máximo para que isso ocorra. Tá? Então, nos pontos de interesse, inclinação no mancal esquerdo, inclinação no mancal direito, inclinação da engrenagem esquerda, inclinação da engrenagem direita, deflexão na engrenagem da esquerda, deflexão na engrenagem da direita. Então, aqui tem o total, né? Faz no plano XY, no plano XZ e o total. E o total em radianos. Tá? Para todas as engrenagens. Todos os pontos de interesse, não engrenagens. Depois disso, então, a gente tem que verificar se isso foi, né, esses valores estão dentro do aceitável. Tá? Então, as deflexões, então, são obtidas pelos gráficos, né, e combinadas com as adições dos vetores ortogonais, né, que estão fazendo a soma vetorial. Os resultados são mostrados na tabela 7.3, que foi a tabela mostrada anteriormente. E se esses resultados são aceitáveis, dependerá dos mancais das engrenagens específicos selecionados, bem como o nível de desempenho esperado, tá? De acordo lá com as recomendações da tabela 7.2. Então, todas as inclinações estão bem abaixo dos limites típicos, tá? Para o mancal da esfera. A inclinação de mancal direito está dentro do intervalo típico para mancal cilíndrico, visto que a carga do mancal direito é relativamente elevada, um mancal cilíndrico pode ser utilizado. Essas restrições devem ser verificadas segundo as especificações particulares de mancal, de uma vez que sejam selecionados. Então, tem que verificar. Né? Cada situação é uma situação. As inclinações de engrenagens e as deflexões mais que satisfazem os limites recomendados, na tabela 7.2, é aconselhável, então, proceder com o desenho, considerando que as mudanças reduzem a rigidez, devem requerer outra verificação da deflexão. Então, o que é? É aconselhável continuar com esse projeto, tá? Considerando que as mudanças que reduzem a rigidez devem requerer outra verificação. Caso a gente queira diminuir algum diâmetro, alguma coisa, a gente tem que realizar novamente a verificação da deflexão, tá? Lembrando, para que é essa análise da deflexão? Para ver se a gente não vai estourar um rolamento, se a gente não vai trabalhar com a engrenagem desacoplada. Tá? Porque lembra, são dois eixos, é uma caixa de engrenagem. Então, são dois eixos. Se eles estiverem muito separados, se a carga for muito grande, eles vão se separar e não vão trabalhar corretamente. Caso necessite alterar o diâmetro por causa da deflexão, aumentar o diâmetro por causa da deflexão, ele pode aguentar, então, todas as cargas, tudo corretamente, mas na deflexão ele ter problema. Né? Digamos, muito comprido lá o eixo, ele tem problema de deflexão. A gente tem que fazer um cálculo, tá? Então, a gente tem que ajustar o diâmetro para as deflexões permitidas, tá? Então, o diâmetro novo, tá? Aqui, ele vai ter que ser o diâmetro velho, mais o coeficiente de projeto do eixo, sobre o y old, né, o y antigo, que é a deflexão, sobre a deflexão necessária, elevado na 1/4. Tá? Similarmente a isso, nós temos, então, aqui está em inglês, tá? Tem que mudar esse slide. Também a gente tem o diâmetro para essa aqui é para deflexão, e esse é para o ângulo, se não me engano. A gente retorna nisso na próxima aula. Então, esse é uma fórmula necessária para o ajuste. Tá? Agora a gente vai acabar a aula por aqui. Na aula que vem a gente retoma essa parte final da deflexão, tá? Faz o exercício, que está na próxima página aqui, e vai para a parte de velocidade crítica do eixo, e aí fizemos o exercício e acabamos o conteúdo de eixos, tá? Então, semana que vem, a gente se encontra e termina esse conteúdo. Beleza? Obrigado.